Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Eu vou ler inicialmente os versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Israel, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, o de Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura dessa palavra, te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de iniciarmos mais um livro nesta manhã. Nos abençoa que nós possamos ser edificados com o livro de Daniel, história tão rica, tão profunda, nós possamos contemplar tuas maravilhosas verdades iniciando esta manhã. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Daniel, irmãos, é um dos melhores exemplos que nós podemos tirar da Bíblia de como nós devemos nos comportar diante das hostilidades do mundo. O livro ele fala bastante sobre isso, porque o cenário aqui de Daniel é um cenário muito desfavorável na vida dele e na vida dos seus amigos aqui e desses jovens que foram levados tão cedo, ainda adolescentes aqui, para a Babilônia. Então, Daniel ele sofre pressão do contexto ali, de estar no outro território, ele sofre pressão, uma pressão política também, porque ele vai lidar diretamente com o rei, e um rei que não batia muito bem, que era Nabucodonosor, e mesmo assim eles se mostraram fiéis diante de cenários tão desfavoráveis. O ano aqui é entre 605 e 636 antes de Cristo, 536 antes de Cristo. E o propósito do livro é nos mostrar como Deus ele tem o controle sobre qualquer reino. Não é um reino onde ele se revelou diretamente, que foi Israel, mas também controle sobre qualquer reino humano, inclusive um reino pagão. Ou seja, é um cenário completamente desfavorável, porque estamos aqui no início do cativeiro da Babilônia. Estamos no cativeiro em si. Daniel sendo levado para a Babilônia. Sabemos que Judá havia falhado em obedecer à voz do Senhor,
em ter violado a sua aliança. E Daniel aqui neste livro, irmãos, nós vamos ver ele profetizando sobre vários eventos, inclusive sobre a destruição do templo, ele profetizando sobre eventos apocalípticos, incluindo o julgamento final de Deus. E já nesses versículos temos uma situação muito caótica. No versículo 2, ele diz assim: o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para a terra do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, eles se encontravam aqui numa situação bastante difícil, né? E eles olham para os seus adversários aqui, e Daniel vai ter uma oportunidade que talvez muitos de nós não temos e talvez nem gostaríamos de ter, que é de passar um testemunho diante desse cenário tão caótico, de passar um testemunho fiel de Deus num território completamente inimigo. Então, eu convido vocês a gente entrar aqui nesse emaranhado de situações ruins e ver como uma pessoa fiel a Deus, ela de fato agiria. Daniel também tem a oportunidade e nos dá a oportunidade, na verdade, de entendermos dois tipos de cristãos que existem nos dias de hoje. E são dois extremos. Existem os cristãos pietistas e existem os cristãos progressistas. O cristão pietista é muito parecido com algumas denominações das igrejas europeias, quando eles vivem numa bolha onde eles apenas evangelizam para os seus familiares, eles não evangelizam para as pessoas de fora. Não existe um trabalho de evangelismo, não existe preocupação nenhuma em passar um testemunho ali, porque eles só estão preocupados mesmo com as suas famílias. O que importa é que só os seus familiares estejam ali na igreja. E o outro extremo são os cristãos progressistas, são aqueles que acham que o mundo tem muitas formas de atrair pessoas, e se a gente adotar esses métodos que o mundo tem de atrair pessoas, nós vamos nos dar muito bem da igreja, certo? Então a gente tem que se moldar em algumas situações para que a gente ganhe o mundo. A gente precisa agir como o mundo. O progressista, ele é muito assim. Então, são aquelas igrejas que elas se preocupam muito mais com arrecadar a cesta básica, ajudar os necessitados, ter uma ONG dentro da igreja, né? Então, é claro que nada disso é pecado, mas é uma igreja que entende que ser igreja é ser isso aí, né? E isso não é ser igreja. Isso pode ser um anexo da igreja, mas a igreja, ela é a comunhão dos santos. O progressista, ele acha que se ele ficar nisso, não vai ter problema nenhum. Isso, para ele, é o coração da igreja. Então, como achar um equilíbrio nisso aí? Como não ser pietista, mas ao mesmo tempo não ser progressista, né? Qual é o ponto certo? Como é que a gente se afasta do mundo, mas a gente, ao mesmo tempo, não se isola a ponto de não evangelizar para eles, de não influenciar essa sociedade caída? Qual o ponto de equilíbrio disso aí? E eu creio que o capítulo 1 de Daniel nos ajuda muito nisso aí. Nós não podemos nos isolar e, ao mesmo tempo, o nosso discurso na igreja não pode ser o mesmo discurso de uma organização mundana. A gente não pode estar trazendo o mundo para dentro da igreja. Então, o versículo 2 desse capítulo, ele é muito impactante, porque ele fala sobre Nabucodonosor pegando os utensílios do templo. Imagina tudo aquilo que a gente estudou nas nossas reuniões de oração, que contemplam ali o tabernáculo em Êxodo, a mesa da propiciação, o candelabro, todas essas coisas, esses utensílios, simplesmente Nabucodonosor pega e coloca no templo do seu Deus, leva para a Babilônia. E ele não só fez isso, mas ele levou também
os meninos de Judá. Por que eu falo meninos? Porque a faixa de idade aqui de Daniel e seus amigos devia ser de uns 15 para 17 anos. Né? Naquela época não existia adolescente, mas na nossa sim, então eles não eram nem jovens, eles não eram nem de maior, digamos assim. Eles eram adolescentes, eles eram muito, muito novos. E aqui, o que era para estar no templo de Deus, agora está no templo pagão. E os filhos da aliança, veja, os descendentes da aliança que Deus fizera com Abraão, agora eles são obrigados a servir a Nabucodonosor. Então, a história nos introduz esses 4 adolescentes nesse contexto de exílio. Então, eles são peregrinos aqui, tanto Daniel como Ananias, Misael e Azarias. E é isso. Como muitas vezes, como somos pressionados, nós tendemos a buscar refúgio no mundo. Mas ao mesmo tempo que nós não devemos fazer isso, nós devemos entender que viver nesse mundo é inevitável. Não tem como a gente deixar de viver aqui antes de morrer, antes de falecer. O reverendo Heber Campos Júnior, ele tem um livro chamado Amando a Deus no Mundo, é até uma das leituras obrigatórias lá no Mackenzie, e pode ter certeza que essa é uma das obras-primas do reverendo Heber Júnior, porque ele vai expor, né, se você pegar o livro, é uma intercalada entre as exposições de vários capítulos de Daniel e ele falando sobre o cristão e a política, o cristão e a educação, o cristão dentro da sociedade. É muito interessante. E uma das coisas que ele fala sobre Daniel 1 é que primeira coisa que ele vai nos dizer é que é muito melhor nós pensarmos em como viver nesse mundo de forma agradável a Deus. E ele continua. Ele vai dizer, Cristo não nos deixa aqui para ficarmos apenas restritos aos nossos amigos cristãos. Ele já começa com essa aqui. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou apoiando você ter amigos descrentes? Não. De forma nenhuma. Nós não podemos ter intimidade com o ímpio. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos achar um equilíbrio aqui. Eu digo isso porque tem igrejas, por exemplo, nós não temos como fazer isso na nossa, porque aqui nós pagamos um aluguel diário, mas igrejas que têm templos físicos e têm locais estabelecidos, elas têm culto, igrejas que têm culto todo dia. Elas têm culto todos os dias. Não é errado, contanto que você tenha no domingo, né, você pode ter culto todos os dias, pode ter programação na igreja todos os dias, não vejo problema nenhum. Agora, qual é a tentativa dessas pessoas? Qual é o medo dessas igrejas que têm culto todo dia? O medo delas é simplesmente que as pessoas elas se encantem pelo mundo. Então, olha, vamos fazer uma forma que a igreja, que os membros eles venham para a igreja todos os dias, para que eles se afastem do mundo, né? Para que eles fiquem aqui na igreja e nesse convívio. Entenda, eu sou igual a vocês. Eu gosto de estar aqui. Aqui é muito bom. Eu gosto de estar no convívio dos irmãos. Mas nós não somos chamados nesse mundo para ficarmos apenas na igreja. A nossa finalidade é ficar todo mundo aqui dentro todos os dias. Essa não é a finalidade. Do contrário, Cristo já teria nos levado. Nós somos lançados aqui nesse mundo para viver de forma cristã no meio desse mundo, não afastado dele. E o que nós temos que entender é que a igreja, a eclésia, né, como diz na origem, a reunião de pessoas, ela é o lugar onde eu sou alimentado, onde eu sou fortalecido, onde eu obedeço o mandamento do Senhor, mas eu estou sendo alimentado e fortalecido para o mundo, para dar testemunho nesse mundo. E aí ele nos introduz esses jovens, versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real.
e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, né? Jovens com várias qualidades. Meninos, o critério não era ser só jovem. Pega os jovens de Judá e vão servir ao rei. Não, esses homens eles foram escolhidos. Foram escolhidos a dedo. E não só porque eram jovens, eles eram os melhores. Versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Então, eles vão passar, né? Esse é o plano de fundo aqui. O plano aqui de Nabucodonosor é que eles passem 3 anos numa fase da vida em que eles são completamente moldáveis no ensino. Eles são aqui, veja, tudo isso é proposital. Eu vou pegar adolescentes que estão formando o seu caráter e eu vou ensinar eles 3 anos aqui, certo? Para que eles entendam tudo de como se comportar e de como ser um babilônico. Ou seja, uma fase da vida completamente moldável. Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais rígido, você vai ficando mais difícil de mudar. E isso não é necessariamente bom, mas essa é uma realidade. O jovem não. O jovem, ele aceita mais, ele aprende mais, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Isso também não é necessariamente bom, mas Nabucodonosor, ele está usando isso aqui a seu favor. Então, eles vão ter, o objetivo deles é ter a sua cosmovisão mudada, é ter a sua leitura de mundo completamente alterada. Eles vão passar aqui, digamos que 3 anos na Federal da Babilônia, né? na Universidade Babilônica, aprendendo tudo relacionado à Babilônia. Pensar como babilônico, viver como babilônico, aconselhar como babilônico, porque alguns desses aqui, inclusive Daniel e seus amigos, iam ser conselheiros do rei. Versículo 6. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, o de Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Além de saírem de suas terras, de serem obrigados a serem instruídos na educação babilônica, eles também vão ter os seus nomes mudados. E isso, veja, se seria estranho você ir para um local e ter o seu nome mudado, isso na cultura judaica era muito, muito pior. Porque os nomes, eles não só tinham significado bonito, como a gente bota nos nossos filhos. A gente procura o nome dos nossos filhos no Google e aí vê o significado bonito. Quer dizer, filho da luz, filho da esperança, nome bíblico. A gente quer botar um nome com um significado bonito para os nossos filhos, ou um nome que está simplesmente na moda. O judeu não. O judeu tem todo um histórico familiar. É um significado bonito também, obviamente, mas é um histórico familiar, é algo muito, muito mais profundo. Então, mudar o nome judeu é algo muito, muito sério para eles. Mas, rapidamente, eles têm nomes mudados aqui. Totalmente mudados. Eram nomes baseados em deuses pagãos da Babilônia. Imagina você ir para um lugar, seu nome agora vai ser Oxum, né? Seu nome agora é Oxum, é Oxalá, é Iansã, Iemanjá. Olha que coisa, as pessoas agora vão lhe chamar por Iemanjá, por Iansã. Né? Veja que coisa chocante. Você sempre teve esse nome, seu pai escolheu um nome bonito para você, aí você vai lá e tem esse nome trocado e todo mundo vai lhe chamar agora por uma entidade maligna. Esse é o contexto de Daniel. Então, imagina um judeu, mas o que é mais intrigante nesse texto é que eles não contestam. Eles não vão lá, eles não ficam indignados que eles vão estudar 3 anos com a Babilônia, eles não ficam indignados porque o nome dele vai ser trocado por entidades que não existem, entidades necessariamente malignas. Não abrem a boca, não falem nada. A gente pode pensar também que nesse contexto eles eram escravos, né? Olha, escravos é mais difícil aqui porque
porque eles têm que se submeter. Mas aí quando chega no episódio da comida, eles falam, né? A gente vai ver agora nos próximos versículos que quando chega no contexto de comida, de comer, aí Daniel vai tentar de tudo para não comer a comida da Babilônia. Então, por que no nome eu aceito ser trocado? Por que eu aceito obedecer me submeter a uma educação completamente pagã? Mas aí quando chega na questão da comida, eu vou lá e eu quero contestar, eu não quero comer, certo? Quando eles são treinados, o versículo 4 vai dizer que eles agora iam entender, eles serviriam ao palácio real, e foi ordenado às penais, versículo 4, que ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, né? É muito interessante isso, porque tudo relacionado à educação na Babilônia estava atrelado também à religião, né? Quando um babilônico ensinava matemática, ele não ensinava só matemática. Quando ele ensinava, pense nisso, né? Quando ele ensinava química, quando ele ensinava astronomia, né? E tudo isso estava entrelaçado estava misturado com toda a cultura pagã, muito diferente dos dias de hoje, bastante diferente. Tudo está bastante dividido, porque a gente vive num contexto pós-iluminista. E o iluminista, ele divide fé e razão. E a gente tem isso muito dividido. Tanto é que quando a gente chega numa escola confessional, que é a academia cristã, e aí alguns professores de exatas, eles têm que integrar biblicamente o assunto deles. Lá a gente tem uma meta, pelo menos uma questão da prova, ela tem que ser integrada com a Bíblia, não importa a matéria. Você tem que integrar com a Bíblia pelo menos uma questão. A gente está se fazendo isso no ensino médio. E eu achei muito interessante e também curioso, porque enquanto eu tenho uma grande facilidade de integrar, eu sou professor de História e de Bíblia, a Bíblia já é, a prova já é toda uma integração. Em História também isso é muito fácil. Vejam como eu falo para vocês aqui sobre História e é fácil integrar todo o assunto de História, é muito fácil integrar Geografia, a parte de Humanas. Mas quando chega na parte de Exatas, as pessoas têm muita dificuldade. Hoje não tanta, graças à inteligência artificial, que ajuda muito, mas eu vejo, antigamente, antes de IA, né, você integrar. Por quê? Porque no contexto pós-iluminista, até a Idade Média, todas as matérias, astronomia, não tinha diferença entre astronomia e astrologia. Hoje em dia as diferenças são muito grandes. Você estudava astronomia junto com os horóscopos, junto com os astros. Hoje em dia tudo isso está muito dividido. Então pense que a educação babilônica era tudo misturado. Eles estavam ali estudando sobre os deuses, eles estavam estudando sobre religião, sobre a religião babilônica, tudo misturado, tudo com as crenças dos caldeus, literatura, astronomia, química, matemática, e eles se submeteram. É interessante isso, eles vão submeter, eles não vão contestar isso, eles não vão protestar, eles vão ficar calados. E entenda, né? Isso é um assunto complicado, é um assunto difícil. Tem coisas no mundo que, se você resolver virar o revolucionário, né? Que você resolver virar a pessoa que vai ali ser levantada para mudar, não vai dar certo. Daniel e seus amigos sabiam que eles não iam ali, naquele contexto ali, naquela situação, eles não iam virar revolucionários educacionais. Eles estavam com 15, 17 anos, eles eram adolescentes. O que é que eles podiam fazer diante dessa situação? Tolerar e pedir misericórdia do Senhor, obviamente, para não serem contaminados e serem influenciados. Isso tem muito a ver, irmãos, com vida acadêmica na universidade, com imposição de ideias. Muitas vezes eu estou estudando história e eu preciso tolerar. Essa é a palavra. Quantas vezes eu preciso ler e tolerar algumas coisas e desenvolver o amor de Deus no contexto acadêmico.
Nós precisamos amar a Deus com todo o nosso ser. A gente leu em Deuteronômio 6, né? Temos que amar a Deus com... Veja, ele vai dizer com toda a força, com todo o nosso querer, com todo o nosso... Aí Provérbios vai chegar pra gente, Lucas vai chegar pra gente, vai dizer com todo o nosso entendimento. E isso soa um pouco estranho, porque amor tem uma coisa, coisa mais relacionada à emoção. Eu tenho que amar a Deus com o meu coração, e tudo bem. Eu tenho que amar a Deus de toda a minha alma. Eu tenho que amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu empenho. Mas aí eu digo, não, você tem que amar a Deus com o seu raciocínio. Você tem que amar a Deus com a sua cabeça. E aí a gente fica um pouco perdido. A gente deve buscar amor a Deus com a nossa mente no nosso estudo. Os iluministas tiraram isso da gente. Nós separamos isso. Nós separamos o ambiente acadêmico do ambiente religioso. E não amamos mais a Deus com a nossa lógica. Quem é que diz isso? Eu amo a Deus com a lógica que Ele me deu. A gente não fala que ama a Deus com a mente, porque se falamos de amor associados a sentimento, tudo bem. Mas quando eu falo de lógica, ninguém declara amor assim. Mas Deus manda a gente amá-lo com todo o nosso ser. E a cabeça e o cérebro também faz parte do nosso ser. Então, o que precisamos entender é que esses adolescentes, eles se sujeitaram aqui porque eles sabiam que eles poderiam amar a Deus também com o seu intelecto. Eles se submetem sem concordar. Lucas 10, 27, eu até coloquei aqui citado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É interessante que quando Jesus fala isso, ele não está elitizando as pessoas. Ele está dizendo isso. Ame a Deus com o teu entendimento, ou seja, com o entendimento que Deus deu a você. Ele não está dizendo, não, você pode amar até aqui, mas aqui você precisa fazer um mestrado e um doutorado para amar. Porque você precisa ter intelecto, você precisa ter entendimento, você precisa ter formação. Não. Você vai amar a Deus com entendimento, com a lógica, o raciocínio que Deus forneceu a você individualmente, seja você intelectualizado academicamente ou não. Uns são doutores e sabem mais de teoria e falam para os outros, hoje outros são dotados de prática. Um dos objetivos desse mundo é nós desenvolvermos a nossa profissão, é nós votarmos, é nós obedecermos às leis, é nós respeitarmos a autoridade, contribuirmos para o bem da sociedade. Na verdade, o cristão, ele deve ser o primeiro a fazer isso. E quem educa, educa sempre em cima de valores, crenças e princípios. Eu digo muito isso lá na escola, não existe educação neutra, isso é uma utopia. Toda escola ela é confessional, toda escola é confessional, todo sistema de ensino é confessional, porque toda ela carrega valores, princípios, e toda ela existe uma cosmovisão por trás. A lei nos trata como escolas confessionais, eu digo a eles, mas todos nós somos confessionais. Existe o confessional correto e o confessional errado, mas todos nós somos. Qual é o interesse de Nabucodonosor aqui? Deletar a identidade judaica. Eles estavam sendo treinados para isso. Para encantar. Eu pego o jovem, porque eu vou encantar ele, eu vou dar tudo de bom para ele. Eu vou mostrar as vantagens de ser um babilônico. Mas porque eles se submeteram a tudo isso, mas empancaram na comida, né? Pararam na comida. Por quê? É estranho. Alguns falam que não, porque eles eram adolescentes e ali envolvia bebida alcoólica. No contexto de Daniel, isso não cabe, isso não tem nada a ver. Muito mais novo do que eles, talvez aqui, alguns dentro da cultura já bebiam vinho, né? Porque aqui o contexto aqui é vinho e outras bebidas também. No entanto,
ele vai dizer aqui, versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, ele resolve aqui, né? Ele decide não comer, e entenda, o judeu ele tinha uma dieta, e isso, digamos que isso também quebrava a alimentação, né? Segundo a lei mosaica ali, de como um judeu deveria se alimentar, mas nem de perto esse era o principal motivo, né? Tinha a questão, e a gente já sabe disso, é que toda comida na Babilônia era ligada a culto, né? Era um culto, você participava de uma refeição, e principalmente ali uma refeição real, eles faziam uma cerimônia de culto para participar, é como se você estivesse participando de uma ceia pagã, certo? E Daniel, ele identificou isso logo de cara, né? Então, o que isso nos ensina? É que, olha, tem coisa que dá para a gente tolerar e tem coisa que não dá. Tem coisa que a gente tolera, mas isso tem limite. Estar no mundo e participar de algumas coisas do mundo é inevitável. Mas quando o mundo começa a me moldar e a dizer como eu tenho que me comportar diante de Deus, é aí que eu tenho que ligar o botão de alerta. A gente gosta de futebol, né? Eu gosto de futebol. E aí tem a Copa do Mundo. Só que a final da Copa do Mundo é no domingo. 4 horas da tarde. Né? E eu estou falando isso porque ao mesmo tempo que eu estava estudando Daniel, eu estou ouvindo algumas igrejas lá do colégio que já está se organizando. E vai ser um mega evento. Se o Brasil for para a final, assiste a Copa na igreja e depois tem uns que não vão nem ter culto. Vai ter o momento lá e depois vai para casa, né? Se o Brasil perder, como é que vai ter culto, né? O Brasil perdeu. Olha o clima para ter culto. Então, dependendo, tem uns que estão dizendo assim, um aluno dizendo, dependendo se o Brasil ganhar, tem culto. Então, veja, é isso aí. Você pode assistir futebol, você pode se alegrar com o seu time, mas agora o mundo está começando a moldar como você tem que servir a Deus. Olha, a final é no domingo de 4 horas da tarde. Não nos conformamos com esse século. A gente não se conformar com esse século envolve toda uma mudança de mentalidade, de cosmovisão. Tem muita coisa que não precisa de lei, de sermão. Lei precisa para tudo, mas o ímpio sabe que roubar é errado. O ímpio sabe que matar é errado. E ele se choca quando ele vê alguém matando, quando ele vê alguém roubando. Mas tem coisas que são pecaminosas que têm uma boa aparência. Elas carregam uma boa aparência. Mas elas são pecaminosas quanto à mudança de mentalidade. Por exemplo, o jovem adora fazer isso. O jovem gosta de andar na linha do perigo. E eu falo isso porque são todos jovens aqui, adolescentes da nossa história. O que é que o jovem gosta de fazer? Ele gosta de ficar perto das coisas erradas, mas não cometer as coisas erradas. Ele gosta de provar para ele mesmo o quanto ele é forte. Então ele vai para um local onde está cheio de coisa errada, mas ele só fica olhando, ele não pratica a coisa errada. Eu sou diferente de vocês porque eu não pratico. Olha como eu sou maduro. O jovem, ele é imprudente. Ele vive na linha do perigo. A mulher reclama que o marido está ausente em casa, aí ele fala a famosa frase, que tem uma aparência de coisa boa. Ele vai dizer, eu faço tudo isso por vocês. Eu dou o meu melhor para vocês. Mas o que é o melhor para essa pessoa? O que é o melhor para esse homem que se mata de trabalhar, dá muito dinheiro dentro de casa e não tem tempo para a família? Ele está dizendo, eu estou fazendo de tudo para que os meus filhos estudem fora. Eu estou fazendo de tudo para que a gente viaje todo ano. Eu estou fazendo de tudo para que a gente tenha dinheiro. E entenda, isso não tem uma aparência ruim. Você vê as fotos dessa família no Instagram, e é maravilhoso.
né? O menino estudando fora, a família bem financeiramente, nada disso é ruim. Mas a alegria deste homem está ligada a finanças. Porque o melhor para esse homem não é o reino de Deus e a sua justiça. Dar o melhor para minha família sempre significa e sempre está voltado ao que eu posso dar a eles materialmente. O que eles podem adquirir por causa do meu trabalho. Essa é uma mente pagã. É uma mente pagã dentro da igreja. São mentalidades aparentes. Olha como as pessoas fabricam carros hoje em dia. Elas fabricam carros menores. Carros que não dá mais 5 pessoas. Né? E os carros populares são assim. Eu estou sofrendo agora. Porque um Kwid são 4 lugares. Se você bota 5, imprensa tudo. Essa é a minha realidade. E por que isso acontece? Porque agora a sociedade está impondo. A família ideal é mãe, pai e 2 filhos, tá bom. É o que todo mundo faz, é no máximo 2. Então, é isso. Veja como isso é sutil. Os carros antigamente davam 5 pessoas folgadas. Agora, nem todos. Só os mais caros. Né? Você vai comprar qualquer carro e vai dar viagem num Kwid. Para você ver. É isso que acontece. É terrível. E eu não estou fazendo uma apologia aqui a você ter um caminhão de filhos e você comprar uma van. Não, não é nada disso. Mas veja que no comercial, o mundo ele mostra como nós devemos viver. E se você disser que você está esperando um 3º filho para a sociedade, que a sua esposa está grávida de um 3º, é uma loucura. Quer ver outra? Mães que só têm meninos e mães que só têm meninas. E aí fica triste. Eu só tenho menina, eu só tenho menino. Fica triste. Por quê? Porque eu nunca tive a experiência de ter um menino. Eu nunca tive uma experiência de ter uma menina. Eu só tenho menino. Eu nunca tive a experiência, eu nunca vou ter uma experiência de casar uma filha, olha. Eu nunca vou ter a experiência de fazer aquilo ali, de levar o meu filho para um futebol e a gente vibrar. Então veja, as pessoas, elas não têm filhos para glorificar a Deus com os seus filhos. E elas reclamam e a gente vê aquele chá revelação que é uma vergonha alheia. A mãe xingando porque não era menina, o pai xingando porque não era menino. Aquilo ali é um absurdo. Por quê? Porque as pessoas não querem glorificar a Deus com os filhos, as pessoas querem satisfazer os seus desejos pessoais nos filhos. E aí, se eu só tiver menina, eu me frustro. Se eu só tiver menino, eu me frustro. Veja, a capa é maravilhosa, eu quero ter filhos. Mas por trás, tem algo muito pecaminoso por trás. São mentalidades aparentes. O pecado não consiste, não está em ter prazer nas coisas criadas, mas elas começam a ser usadas de forma errada. Eu uso ter filhos para pecar, eu uso trabalhar para pecar. Não é pecado trabalhar, mas eu agora vou usar o trabalho para pecar. Não é pecado sair com os amigos, mas eu vou usar a saída com os amigos para pecar. Eu vou usar a intenção de ter filhos para pecar. Por que eu digo isso? Porque a intenção aqui da comida na Babilônia era cultuar. Qual o problema comer? Você aceitou ter seu nome trocado? Você aceitou ouvir as baboseiras da Babilônia? 3 anos. Mas qual o problema comer? O problema de comer é que você vai estar negando a Deus. Você vai estar em outro culto. Você vai estar participando de um culto pagão. Esse era o problema aqui. Não é pecado a gente juntar a igreja, estreitar os laços para a gente assistir futebol. Não é pecado a gente assistir a Copa do Mundo, a gente aproveitar e estar em comunhão. O pecado é transformar isso num culto, como muitas igrejas vão fazer. Vão pegar o futebol na final e vão transformar isso no culto. Esse é o pecado. Heber Júnior, ele vai nos dizer assim, no livro, o mundanismo é muito mais invisível do que um vírus. Ele vai dizer isso, abre aspas. De repente,
entra na igreja e a gente começa a cantar como o mundo, a gente começa a pregar como o mundo, a gente começa a ensinar segundo os padrões do mundo e a administrar como o mundo. O que é que a gente tem que fazer? Se isolar? Também não. Daniel pede aqui, olha, eu gostaria de não comer. E ele pede. Por que ele pede? Porque ele não pode simplesmente dizer, não vou comer. Ele entende o contexto que ele está aqui. Versículo 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então, o chefe fica com medo da situação aqui. Deus já está agindo, porque esse homem que nem conhecia Daniel, que era um homem babilônico, está dando ouvidos a Daniel, está ouvindo ele, está pelo menos considerando o pedido dele. Então isso aqui já é o agir de Deus, mas existe uma preocupação. Olha, quando o rei vê vocês com essas feições, porque vocês não vão comer carne, vocês não vão comer proteína, quando o rei vê vocês todas com feições piores do que a dos outros, ele vem para cima de mim, né? Por quê? Porque eu sou responsável por alimentar vocês. E aí Daniel, ele tem um plano. Versículo 11. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias, dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez experiência durante 10 dias. Então, faça essa experiência de 10 dias. Né? Então, é interessante porque Daniel ele entende, eu preciso cuidar do que é ordinário, né? E Deus aqui cuida do que é extraordinário. O que é extraordinário é um homem desse dar ouvidos ao menino de 17 anos e desobedecer o rei para dar ouvido ao menino de 17 anos. O que é extraordinário é o que acontece depois desses 10 dias. Porque Daniel estava melhor do que os outros em aparência. Então esse é o extraordinário. Então, Deus faz isso. Ele nos abençoa ordinariamente e ele nos abençoa extraordinariamente. Ele abençoa você ordinariamente. Ele orou a Deus aqui, ele pediu, né? Ele fez uma tentativa, uma investida, e aqui esse homem pagão ouviu Daniel. Essa é uma providência de Deus ordinária. Ou seja, é aquilo que Deus lhe livra na vida comum. Você está atrasado e você ora a Deus para o ônibus chegar mais cedo. Para o ônibus chegar logo, você está atrasado, você tem uma prova. E você ora ao Senhor para isso e Deus faz o ônibus chegar. Isso é uma providência ordinária. Você está orando e Deus está lhe ajudando ali no cotidiano. Mas existem as providências extraordinárias. E incrível, tem pessoas que defendem aqui Daniel ser vegano. Olha aí, tem que ser vegano, tem que ser vegetariano. Não tem que comer carne aqui. Não, Daniel não era vegano aqui. Esse não é o ponto aqui. O que está acontecendo é um exemplo extraordinário. Porque não é uma verdade que uma dieta de 10 dias muda ninguém. Se eu chegar para vocês aqui e dizer, olha, estou numa dieta faz 10 dias, provavelmente a minha aparência não vai mudar em nada. Mas Deus faz isso acontecer. Deus faz o extraordinário. O extraordinário é com Deus. Versículo 15. No fim de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Então, o chefe ele fica impressionado. Diz, não, vocês podem continuar a dieta de vocês, né? Porque vocês estão melhores. E esses 4 rapazes, eles têm o desafio de estarem no mundo sem se contaminar com eles. Daniel não tem liberdade para fazer o que ele quiser. Daniel sabe que ele tem que pisar em ovos aqui. Que ele tem que se humilhar e negociar. Ele é um cativo. Mas a Bíblia está nos mostrando que Deus era com Daniel e com os amigos de Daniel. Mesmo sendo cativo, ele pede, ele é atendido, ele faz um desafio e Deus honra esse desafio. E o rei mundano vai reconhecer.
Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura de sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Eles ganharam posições de destaque no reino. Isso é importante também para o capítulo 2. Muito importante para o que Deus deu a Daniel também para o capítulo 2, porque ele vai dizer mais, ele deu toda a sabedoria para os 4, mas a Daniel ele deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. É isso que ele vai dar a Daniel aqui. Então, concluindo, irmãos, eu tenho 2 rápidas aplicações. Primeiro, o contexto cultural ele sempre está presente na palavra de Deus. Deus ele sempre lidou com o contexto cultural. E isso é muito... eu ressalto isso porque isso é muito vivo no livro de Daniel. Uma cultura completamente pagã, certo? E existem diferenças entre culturas. A cultura babilônica é muito diferente, por exemplo, quando a gente vai estudar história, principalmente história antiga. É muito diferente da cultura romana, da cultura grega, da cultura do próprio Israel, uma cultura teocêntrica, né? Um governo teocêntrico, da cultura persa. Quando a gente vai lá, por exemplo, para Esté, a gente vai ver essas implicações culturais. E como Deus lida com isso? Tem um livro muito bom, chamado Pregando na Pós-Modernidade, de um homem chamado Zeki Esroim, um autor chamado Zeki Esroim. E eu achei fabuloso uma parte desse livro que ele vai falar sobre a relação de Deus com a cultura. Como Deus se comporta diante da cultura de alguns povos. Ele vai dizer assim, abre aspas, Deus não é Moisés, Deus não é um teólogo medieval do século XIX. O fato de que Moisés, o teólogo ou o pregador, vivem antes da televisão, da internet ou da estação espacial, não significa que Deus seja ignorante acerca de tais coisas, ou que essas se confundem a Deus. É verdade que Deus chama pregadores como instrumentos pelos quais ele fala a vizinhanças e nações. Pregadores são locais, a perspectiva é limitada, mas essa responsabilidade instrumental de maneira nenhuma implica que Deus seja ignorante ao clima cultural das vizinhanças e nações. Isaac continua. Foi Deus que ensinou a Daniel a literatura babilônica. De forma semelhante, foi Deus que ensinou a Jonas sobre Nínive, e não o contrário. Deus é unilinguista e onipresente. Deus é expert nos escritos de Platão e Confúcio, e poderia debater com você com tranquilidade. Deus conhece detalhadamente o pensamento pós-moderno e o misticismo oriental. Ele entende teoria política e os indicadores econômicos de cada nação. Deus assistiu Matrix. Deus sabe usar um iPad. Ele sabe discutir pluralismo e dar palestras sobre agricultura. E por que isso é importante, irmãos? Porque Deus ele não se surpreende com nada. Deus ele não está sem preparo para uma heresia nova que surgiu no meio da igreja. Ele não está sem preparação para uma cultura e uma forma de se comportar diferente da sociedade, algo que ele não conhece. Ele está preparado para todas as eras, para todas as culturas, para todas as inovações do homem, e a ciência que o homem pensa ter descoberto pelos seus meios, porque ele determinou tudo isso. Ele não tem medo da cultura, ele determinou todas as coisas. Então, se ele não tem medo dessas inovações, nós não devemos ter medo de viver nesse mundo, de viver nessa época, porque Deus é dono da era de Daniel e é dono desta era aqui, é dono das nossas vidas. A mesma necessidade que você tem de enfrentar essa cultura pagã e esse mundo pagão,
É a necessidade que Daniel teve, que Timóteo teve, que Jonas teve, que Paulo tiveram, que os reformadores, no seu contexto ali específico, tiveram. Todos eles, dentro da cultura. Mas que todos eles entenderam, assim como nós devemos entender, que nós precisamos da palavra de Deus. É assim que a gente vai vencer o mundanismo. Entender o Evangelho, explicar o Evangelho, aplicar o Evangelho. C.S. Lewis vai nos dizer, puro e simples. Simples assim, em qualquer época. E por último, irmãos, a gente não pode terminar esse sermão falando do quão Daniel foi espetacular. Como Daniel foi maravilhoso aqui e fiel a Deus, senão não haveria sentido a pregação. Nós não devemos nos encantar com Daniel, nós devemos nos encantar com o Deus de Daniel. Porque a história de Daniel, esse capítulo 1, ele foi escrito para mostrar o cuidado de Deus e nos livrar dos males desse mundo quando nós servimos a Ele, quando nós somos fiéis a Ele, quando nós queremos agradá-lo. E não apenas agradar de forma aparente, mas agradar de coração. Ou seja, a história de Daniel é um vislumbre da história do Salvador de Daniel. Jesus era esse jovem, sem nenhum defeito, mas ao contrário de Daniel, Jesus ele não foi poupado. Jesus precisou experimentar o juízo do rei e ele não foi poupado. O Salvador de Daniel não foi preservado para que Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eu e você fôssemos preservados. O Salvador de Daniel é a oferta incontaminada, é a oferta pura, para que eu e você fôssemos purificados, porque nós não somos o puro da história. Nós não somos o salvador da nossa história, nós não somos o protagonista da nossa história, nós não somos os heróis da nossa história. Jesus amou a igreja a ponto de se entregar por ela para purificá-la. Nós somos a noiva e nós estávamos manchadas, nós vestimos, Ele vai nos dar uma vestidura branca, mas Ele está nos limpando, porque na verdade nós nos manchamos. E Ele faz isso para nos guardar do mal, para nos purificar do mal. Eu convido você a ler Daniel nesse período que eu estou expondo esse livro. Mas ao ler Daniel, saiba disso. Não pense só em Daniel. Porque esses adolescentes aqui, eles são um vislumbre da história do Messias. A história do incontaminado, a história do perfeito, que não se polui com nada, não se poluiu com nada nesse mundo. Todos nós somos contaminados com esse mundo. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que dizer, Senhor, eu não sou o puro da história. O puro é o teu filho. Nós temos que voltar os nossos olhos ao Senhor, que nunca se sujou, que andou com publicanos, que andou com meretrizes, mas nunca se poluiu, jamais. É para Ele que nós devemos olhar. Daniel não é a palavra de salvação. Daniel é um homem que foi usado por Deus. A palavra de salvação é Jesus Cristo. E se existe algo em minha família, se existe algo em mim e em você que esteja com características mundanas, que esteja com aparência boa, mas com características mundanas, nós temos que pedir a Deus, nós temos que pedir ao não contaminado, ao Senhor Jesus Cristo, para nos livrar, porque só Ele nos livra dessa vida de impurezas. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos mantém nesse mundo tão pecaminoso. Nós possamos aprender cada vez mais com a história de Daniel, a partir de agora. Abençoa a vida e abençoa a saúde espiritual dessa igreja. Abençoa o nosso dia,
Obrigado porque nós temos a oportunidade de trazer a nossa família. Nós temos a oportunidade de, daqui a pouco, desfrutarmos de escola dominical, de cultuarmos ao Senhor logo mais à noite. Nos mantém, nos preserva, que nós possamos estar descansados para aproveitar o máximo da Tua palavra e estarmos na comunhão dos santos. Nos abençoa como igreja, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em resposta à pregação da palavra, vamos louvar a Deus de pé. O Salmo 133.